Senhor, lembre-me que a batalha é tua e me dê vitória. Oração da manhã. Antes de orarmos, vamos reservar um momento para ouvir a palavra de Deus, para então orarmos juntos. A vida muitas vezes se assemelha a um campo de guerra, onde um dia você se sente firme e no outro parece que as pressões vêm de todos os lados. É como se, em semelhança aos nossos irmãos que foram jogados aos leões e gladiadores, não pudéssemos sequer descansar entre uma luta e outra. Mas mesmo no centro da luta, a Escritura nos convida a permanecer inabaláveis, pois a vitória já está garantida em Cristo. Deixe Hebreus 10, 23 ao 25 falar com você. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essas palavras nos recordam que nossa fé não deve oscilar com as circunstâncias e que a fidelidade de Deus não se altera quando os dias se tornam árduos. Ele não é confiável apenas nos momentos bons. Sua lealdade é constante. Quando nos sentimos frágeis, Ele continua forte. Quando a dúvida surge, sua promessa permanece segura. O que Deus já disse a respeito de sua igreja não pode ser apagado nem desfeito. Por isso, somos chamados a guardar firme essa confissão, de esperança e confiança, sem deixar que nada as abale ou as roube. Além disso, o texto também nos orienta a não passar pelo campo de guerra sozinhos. Ele nos exorta a nos considerarmos uns aos outros, incentivando o amor e as boas obras, e a não abandonarmos as reuniões como crentes para adoração e ensino. Nossa fé se fortalece quando nos apoiamos mutuamente. Oramos uns pelos outros e nos reunimos para exaltar aquele que nos sustenta a todos. Creio que seja muito provável que você esteja ouvindo isto enquanto carrega um peso que parece insuportável, terrível e duradouro. Pode ser que as batalhas pareçam incessantes, com um desafio se sobrepondo ao outro, sem espaço para recuperar o fôlego, como se estivesse sendo levado de uma onda a outra no oceano. A vida tem o hábito de nos encurralar até nos sentirmos isolados, exaustos ou até esquecidos. Se isso ressoa com você, anime-se. Se esse parece um retrato de sua vida, tenha bom ânimo. Você não é o primeiro a passar por isso, não será o último e certamente não está sozinho. Pense no cego Bartimeu, em Lucas 18, 37 e 38. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem não permitiu que sua limitação o calasse, e nem a multidão o impediu de estender a mão. Ao saber que Jesus estava próximo, ele clamou por misericórdia, clamou com toda a força da sua vida, com toda a chama da sua pequena fé. E foi esse clamor, esse gesto de fé, que atraiu o olhar de Jesus. Essa é a sua convocação também, bem como a minha. Quando a vida nos sobrecarrega, clamemos por Jesus. Quando os problemas se avolumam como um exército incontável, invoque o nome do Salvador, do Cordeiro Santo de Deus, do nosso Mestre e Senhor. Convide-o para partilhar de sua dor, de seus temores e de sua dúvida. Ele não está longe, não está ocupado demais. Ele é o Deus que ouve e responde quando seus filhos o buscam. Pense bem, Jesus ter sido enviado como Cordeiro para morrer por nós demonstra que Deus se aproximou de nós. E o caminho agora está aberto. E quando você se sentir encurralado, sem saída aparente, volte-se para a história de Eliseu em 2 Reis 6, versos 17 e 18. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Como os sírios descessem a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere,
peço-te esta gente de cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O que o servo via inicialmente era a derrota iminente. E veja bem, os olhos dele funcionavam muito bem. Realmente ali estava um exército que aparentemente seria a ruína de todos. Mas o que Deus revelou era a vitória já preparada. Os exércitos celestiais estavam ali o tempo todo. O perigo era real, mas a presença de Deus era maior, superior. Isso é o que você precisa recordar em suas próprias lutas. Mesmo quando seus olhos só enxergam oposição, o suprimento de Deus o cerca. Mesmo quando o medo sussurra que não há escapatória, a fé o lembra que o Senhor peleja por você e que esta batalha, bem como esta vitória, são dele. Às vezes basta orar como Eliseu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua provisão. Por isso, oro para que o Espírito Santo o ajude a fixar o olhar para cima. Não para soluções humanas ou alívios passageiros, mas para Jesus Cristo somente. Como Hebreus 12:2 nos diz, nós elevamos nossos olhos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você não é apenas um sobrevivente. Não está apenas resistindo. Por meio de Cristo, você é mais que vencedor, como aprendemos em Romanos 8. O amor de Deus garante essa identidade. A vitória não é mera possibilidade. Ela já é sua nele. Continue crendo. Não permita que sua fé se enfraqueça, mesmo quando a vida pesar. Confie em Deus mesmo sem ver uma saída. Mantenha a esperança em suas promessas mesmo quando tudo parece instável. Recuse o desânimo. Recuse a derrota. Em vez disso, apoie-se na palavra de Deus, que é eterna, inabalável e viva. Como Spurgeon certa vez observou, a fé não é o que você sente ou vê, é o que você escolhe crer, mesmo quando o coração duvida e os olhos se fecham. Deus prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Em Hebreus 13:5, e essa promessa não tem data de validade, não varia com suas circunstâncias, é verdadeira no vale e no monte, na fraqueza e na força. Se hoje você está cansado, permita que essa verdade o revigore. Você é sustentado por um Deus que não falha, é protegido por um Salvador que já venceu a morte, é capacitado pelo Espírito que o faz permanecer firme. Eleve seu clamor a Jesus como Bartimeu. Eleve seus olhos como o servo de Eliseu. Eleve seu coração como Paulo, que proclamou que nada pode separá-lo do amor de Deus. Guarde firme sua confissão de esperança. Incentive outros na fé. Permaneça na palavra. Vamos caminhar e vencer, juntos. Se essa reflexão o encoraja a confiar mais em Deus nas batalhas, declare nos comentários: a batalha é do Senhor. Agora chegou o momento de clamarmos com todas as nossas forças ao nosso Deus. Oremos juntos. Senhor Jesus, minha esperança está em Ti, minha fé está em Ti e minha confiança está em Ti. Bem sei, Jesus, que sem Ti não tenho forças nem paz duradoura. Tu és minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Tu és a fortaleza da minha vida. De quem me assustarei? Como declara o Salmo 27:1, essas palavras me recordam que, não importa o que eu enfrente, estou seguro no Senhor. Ah, Senhor, quantos oram comigo agora e estão em suas últimas forças, com inimigos os cercando de todos os lados e sem enxergar uma saída. Tu conheces aqueles que estão desanimados e sobrecarregados. Conheces os que se sentem exaustos e sem forças para prosseguir. Peço que te reveles a eles como o Deus que restaura, que ressuscita, que revigora e que renova. Mostra, como já fizestes tantas vezes, o teu cuidado para com a tua igreja. Como diz Isaías 61:3, concede-lhes beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Troca sua tristeza por consolo e seu fardo por alegria. Tudo isso recebemos em Ti, Jesus. Pai, às vezes me sinto cercado por oposições, como se as dificuldades fossem numerosas demais para lidar.
E de fato elas são, meu Deus, pelo menos para mim. Mas escolho crer na tua palavra de 2 Crônicas 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Tu pelejas por mim, Senhor. Tu repele meus adversários. Tu abres caminhos onde não há saída, como promete Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agradeço por ires adiante de mim. Agradeço, Pai Celestial, por todas as batalhas que travaste por mim. Algumas vitórias eu vi com meus próprios olhos, outras nem percebi, mas tu foste fiel. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Como o Salmo 18:2 proclama: O Senhor é o meu rochedo, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Por isso dou-te toda a glória e honra. Grande é a tua fidelidade para comigo, Senhor Jesus. Peço que me ajudes a guardar meus pensamentos para que não me detenha em memórias dolorosas ou incômodas. Quantas vezes minha mente me exaure, ó Deus. Ensina-me a não meditar no que deu errado ou no que poderia dar errado. Em vez disso, me faça aprender com os erros passados e seguir em frente. Em vez disso, mantém meus pensamentos fixos em Ti. Anseio por essa paz perfeita, Senhor. Ensina-me a repousar minha mente em Ti. Concede-me ousadia para andar pela fé e não pela vista, como em 2 Coríntios 5:7. Ajuda-me a buscar santidade e pureza em minha vida. Que o Espírito Santo fixe meus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Senhor, desejo andar mais perto de Ti, atrai-me cada dia mais. Ensina-me a andar no Espírito, para que não satisfaça os desejos da carne, conforme Gálatas 5:16. Ensina-me a viver em rendição diária à orientação do Espírito e concede-me coragem para agir conforme a confiança que deposito em Ti, que essa confiança se manifeste em minhas escolhas e ações. Ajuda-me a não ser consumido pelo medo, mas enche-me de fé, para que eu seja como o salmista do Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livra-me, Senhor, de todo temor que tenta me dominar. Tu conheces meu princípio e meu fim. Conheces minhas forças e fraquezas. Não posso enfrentar a vida sem Ti. Tu és meu sustentador. Quando a ansiedade tenta me dominar, recorda-me da Tua promessa em 1 de Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, ajuda-me a lançar todo o fardo sobre Ti. Ensina-me a não carregar o peso sozinho, mas a me apoiar na Tua força, até porque, meu Deus, nada posso fazer sozinho. Tu mesmo disseste em Mateus 11:28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Senhor, venho a Ti, concede-me descanso em Teus braços, remove o peso que tenta me arrastar para baixo. Se eu cair, levanta-me. Se eu tropeçar, firma-me. Se eu me cansar, renova minhas forças. Senhor, faz-me como aquela árvore, profundamente enraizada na Tua palavra, nutrida pelo Teu Espírito, inabalável nas secas e sempre frutífera para o Teu reino. Meu coração confia em Ti, Rei Jesus. O Salmo 23 me recorda que Tu és o meu pastor e que o Senhor é suficiente para mim. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes e me levas para junto das águas de descanso. O Senhor restaurou a minha alma e me guiou pelos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Sei, meu Rei, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Por esse consolo, essa restauração e esse amor infalível, eu Te agradeço. Agradeço por seres meu pastor, minha rocha e minha paz.
Agradeço por tua fidelidade em cada estação da minha vida. Que possamos hoje, meu Deus, eu e meus irmãos que oram comigo, bradar a vitória do Senhor. Que possamos nos alegrar na realidade de que o Senhor é vitorioso, sempre vitorioso. Oro isso no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Oro para que toda a bênção desta prece desça sobre você agora, em nome de Jesus, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa. Se necessita de uma oração específica, compartilhe conosco nos comentários também. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.